Olá, como é que você está? Tudo bem? Quem fala aqui é o professor Luciano. Hoje nós vamos estudar sobre o plano cartesiano. Bem, quando nós estudamos o conjunto de números reais, nós verificamos que o número 0, numa reta numérica, ela fica localizada entre três números reais positivos. Os números reais negativos, como por exemplo na reta a seguir. Então, veja só aqui, nós temos a reta numérica, ela tem só uma dimensão, né? Nós temos o 0, que é o termo central. Nós temos os números que ficam à direita, são números positivos, né? Números reais, pode ser números inteiros, números decimais, números com raiz e assim por diante. E tem os números que ficam no lado esquerdo, que são números negativos. Agora, quando nós estudamos geometria plana ou euclidiana, verificamos que o plano é uma região geométrica que possui duas dimensões, 2D, comprimento e largura, né? Como fosse uma figura agora plana, né? Nós temos duas dimensões planas agora. Dessa forma, o matemático francês chamado René Descartes, criador da parte da matemática que relaciona ideias de álgebra com a geometria, chamada geometria analítica. E em sua homenagem, foi criado o sistema de coordenadas do plano cartesiano. Então, o plano cartesiano é formado por duas regiões geométricas planas, cortadas por duas retas perpendiculares entre si. Aí seria assim, nós temos a primeira reta, né? E nós temos a segunda reta, são os dois eixos perpendiculares, né? Lembrando que são retas numéricas, né? Aqui no meio fica o 0, elas são 90 graus entre si, né? Então, o 0 fica aqui no meio, então a direita positivo, a esquerda negativo, né? Como a gente vai ver aqui no próximo slide, as retas dividem o plano em 4 regiões chamadas quadrantes. Para você ter uma ideia, imagine uma cidade que tenha duas ruas, né? Então, nós temos a primeira rua e a segunda rua, né? A rua X e a rua Y. Aí, obviamente, vamos ter 4 quadros. Então, os quadros numerados dessa forma. Temos o primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto. Sempre numerado dessa forma aqui, né? Sentido anti-horário, ok? A reta horizontal, né, chamado por X, ela é chamada de eixo das abscissas, ok? E a reta que fica na vertical, né, ela é chamada o eixo das ordenadas, denominado o eixo Y, o eixo das ordenadas. Então, nós temos o eixo X, que é abscissa, e o eixo Y, que é ordenada. Sempre vai ser assim. Lembrando que na questão de sinais, aqui eu tinha falado, ó, no eixo X, ó, no lado direito, positivo, no lado esquerdo, número negativo. No eixo Y, para cima positivo e para baixo os negativos. Lembrando que para qualquer ponto ficar no primeiro quadrante, né, nós temos que ter todo o par ordenado, que a gente vai mais para frente, tem que ser dois números positivos. Para qualquer ponto ficar no segundo quadrante, no par ordenado tem que ser um número negativo e o outro positivo. Para qualquer par ordenado ficar no terceiro quadrante, o par tem que ser dois números negativos. Negativo e negativo, né? Negativo. E para qualquer ponto ficar num quarto quadrante, tem que ser um número positivo e o outro negativo para ficar aqui no quarto quadrante. O único ponto central, né, que nós temos 0 e 0, né, é chamado ponto de origem. É o único ponto, se caiu qualquer ponto, fica bem no centro aqui, 0, 0. Ele é chamado ponto de origem do sistema. Domínio se par ordenado, né, formado por dois números, né, lembrando que par ordenado, esses dois números, ele é separado por vírgula, é o x e o y, né? O primeiro elemento sempre vai pertencer ao eixo das abscissas, o eixo x.
O segundo elemento sempre vai ser das ordenadas, o eixo y. Por exemplo, vamos ver uma situação aqui. Para localizar um plano cartesiano, esses dois pares aqui, lembrando que cada par vai dar um único pontinho no gráfico. Então, por exemplo, vamos ver o nosso gráfico aqui. Nós temos o ponto 2 e 3, então você tem que olhar aqui, ó, 2 no eixo x, tá vendo? E menos 3 no eixo y, então vocês vão ligar, o primeiro pontinho vai ser nessa região, né, ó, x e y. O outro ponto é menos 5 e 1, então vocês vão olhar, ó, menos 5 para cá e 1 para cima. Menos 5 e 1, ok? Muito bem. Outra situação, ó. Quando tem um zero, a pessoa se atrapalha. Mas lembra que você vai aqui no meio quando for 0 e 0, tá? Então nós temos menos 5 e 0. Então menos 5 aqui, ok? E 0. Então vai ficar marcado em cima do menos 5. 0 e menos 4. Ó, 0 e menos 4 do y, ok? Aqui embaixo. Outra situação, o plano cartesiano a seguir estão localizados alguns pontos. Determina a coordenada desses pontos. Aí como é que vocês vão determinar a coordenada? Começando do ponto A. Aqui não tem nada marcado, mas na malha você sabe que para cá vamos contar 3 unidades aqui, ok? E 2 unidades para cima. Então vai ficar 3 do x e 2 do y. Então você marca assim, que o ponto A vai ser 3,2, ok? O ponto B, ó, vai ficar menos 3 e 3 positivo. E o ponto C é o ponto de origem, 0, 0. O ponto D, primeiro olha aqui no x, ó, menos 3 e menos 2, aqui para baixo são os negativos. E o ponto E, ó, é 1 positivo e menos 3. Outra situação, desenhe o plano cartesiano no caderno e em seguida localize os pontos abaixo. Indique também os seus respectivos quadrantes, ok? Então tá aqui, aí você, ó, menos 3 e 4. Então você vai contar aqui, ó, o ponto A, né? Menos 3 para cá e 4 unidades para cima, ok? O ponto M, 0 e menos 5. 0 aqui e menos 5 aqui para baixo. Você vai marcar em cima do menos 5. Menos 4 e menos 6, que é o N, ó. Menos 4 do x para cá e menos 6 para baixo. Então vocês vão ligar ali assim. Ponto N. O ponto K é 5 e 0. 5 positivo aqui e 0. Então vou marcar em cima do 5. Aí, identificando os quadrantes, você vai entendendo, ó. Começando pelo ponto P, ele está localizado no segundo quadrante, ok? O ponto N está localizado no terceiro quadrante, e o M e o K, ele não está em quadrante nenhum, ok? Então é como se fosse o ponto que fica em cima das ruas, ele não está em quadrante nenhum. No caso, o K ele vai pertencer ao eixo das abscissas, ou o eixo X, e o M ele vai pertencer ao eixo das ordenadas, ou eixo Y. Então, por enquanto é isso. Espero ter entendido o assunto. Até o próximo conteúdo, então.